o X anunciou ontem à noite que não cumpriu o prazo determinado por Fora Alexandre, vamos chamar de Fora Alexandre de Moraes, para indicar um representante legal da empresa no Brasil. Aliás, eu vi um post muito bacana. Eu vi assim, um internauta, aliás, olá, internauta, ele colocou uma foto do Lula e escreveu assim: Elon Musk, nunca te pedi nada. Indique esse aqui para representante legal. Que bacana, o brasileiro é fora de série. Com isso, a plataforma, o X, diz que aguarda pela sua suspensão no país a qualquer momento. O X também prometeu divulgar nos próximos dias documentos judiciais sigilosos de Moraes que foram entregues à empresa de Elon Musk. Aspas, nos próximos dias publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo, fecho aspas. E com a possibilidade de derrubada do X, o presidente Lula aproveitou para divulgar safadinho no X as suas outras redes sociais em sua conta, né, no próprio... É sensacional isso. E no mesmo X, o Elon Musk criticou o presidente e o chamou de cachorrinho de colo do tirano Alexandre de Moraes. Hoje pela manhã, em entrevista à rádio Mais Paraíba, olha lá, o Lula dando rádio, Lula defendeu a atuação de Moraes e disse que Elon Musk deve respeitar as decisões do STF e não pode ofender autoridades brasileiras. Vamos ouvir esta merda. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Deixa eu falar na linguagem do Lula para ver se ele entende. Vamos lá. A Constituição falou bem, a Constituição está em cima. Se o ministro do STF toma uma decisão contra a Constituição não vale. E depois de uma coisa, como que ele não pode falar mal das autoridades e você pode chamar a autoridade de genocida? E por que você faz a autoridade de fascista, de nazista? Quem sabe assim ele entende. A Starlink, que é a empresa de internet via satélite de Elon Musk, enviou aos seus assinantes no Brasil um comunicado em que classifica como ilegal o bloqueio de recursos em suas contas determinado por Alexandre de Moraes. A companhia também informou que, se necessário, vai prestar serviços gratuitamente. Em resposta a uma postagem no X, Elon Musk disse que o Brasil agora é uma ditadura e que o país não é mais seguro para investimentos estrangeiros. A decisão de Moraes de bloquear as contas bancárias da Starlink afeta a principal empresa de internet via satélite no Brasil. A companhia possui uma base de 215 mil clientes, incluindo as Forças Armadas e as escolas públicas. Segundo intermediários da tecnologia de Elon Musk, o serviço não deve ser prejudicado num primeiro momento, mas a medida lançou alertas no mercado sobre possíveis impactos futuros caso a empresa não consiga pagar os seus fornecedores.
na abertura do julgamento de 39 recursos apresentados por plataformas digitais na primeira turma do STF, Alexandre de Moraes disse que não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. Em seu voto, Moraes citou o artigo 18 do Código de Processo Civil, que diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, seria melhor ele ter escrito cara caramba, cara caraô, porque foi o que ele fez. E por fim, o impasse entre Moraes e Elon Musk é acompanhado pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Em nota, a representação diplomática disse o seguinte, aspas, ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais. Fecho aspas. Foi uma alfinetadinha. Vamos lá, professor Marcelo Suano já trouxe aqui todos os dados. Só para recapitular, o ex se negou a cumprir uma decisão ilegal de Alexandre de Moraes, que tomou outra decisão ilegal, e por desrespeitar esta outra decisão ilegal com base na decisão ilegal anterior, Moraes ameaçou fechar o ex. Elon Musk não se intimidou e, é claro, deu ao ditador brasileiro o predicado que ele tem, ditador, tirano, pervertido jurídico. E o ditador brasileiro diz que liberdade de expressão não significa impunidade e cita algo do Código Civil que ele, não sei, tira da cabeça dele para fazer esses jogos bonitos de cena. O presidente Lula diz que o Elon Musk não está acima da Constituição. E nós perguntamos, por que o Alexandre de Moraes está? Também diz que não se pode ofender autoridades. E por que o Lula pode chamar de genocida, fascista e nazista? A Embaixada dos Estados Unidos não se envolveu, mas deu uma cutucadinha. E a Starlink diz que, se preciso for, oferecerá os serviços de graça, inclusive para o Exército e para escolas públicas, mas já adianta que tudo pode mudar caso não consiga pagar os seus fornecedores. Este é o purê da merda, professor. Pavi, eu vou começar dizendo o seguinte, essa cutucadinha da embaixada norte-americana, pelo estilo e pela forma como eles fazem diplomacia, já significa uma cutucadinha com um facão do tamanho de uma frota. Uma frota norte-americana. Não. A embaixada norte-americana já está... A cutucadinha não, é muito significativa. O Alexandre usou outro Alexandre. É, exato. O Moraes cutucou com frota. Lembra disso aí? Correu por aí uma coisa parecida. Isso aí eu não sei. Agora eu vou pegar a partir do que Sua Excelência, o indivíduo que ocupa a presidência da República... Nesse cenário, a Paula estava onde? Aí estava fora. Mas daqui a 9 meses a gente vai ver qual é o resultado de tudo isso que eles estão produzindo. Já dizia compadre, tá? Washington. Mas só para... Olha aqui, primeiro, em relação a retirar do ar o X, normalmente demora de 4 a 5 dias, mesmo que a execução seja para 24 horas, porque existe uma série de procedimentos que são cumpridos até sair. Porque daqui a 5 dias... Não é só publicar no X, que já cumpriu, publicou no X, já cumpriu. Isso aí vai ser, mas são 5 dias mais ou menos que demora, não é automático. O que a gente vai encontrar, sim, é muito provavelmente alguns empecilhos para que seja usado o X. Mas eu vou pegar aquilo que Sua Excelência, o presidente indicado pelas urnas, falou. Ele diz assim... Sua Excelência. Não, minha não, excelência de alguém, porque eu não votei nele, eu falo publicamente, sua, eu não votei nele. Sua. Mas é o termo que as pessoas usam porque ele foi indicado por algum pedaço de sei lá o quê. Sua. Mas continuando, deixa eu só concluir isso. Claro, por favor. Ele disse o seguinte... que qualquer cidadão é obrigado a cumprir a normatividade jurídica brasileira. Tudo bem, estrangeiros também são obrigados, concordo plenamente, mas os cidadãos brasileiros deveriam, dentre eles, todas as autoridades que têm que cumprir a normatividade jurídica brasileira e não estão cumprindo. Mas eu tenho que lembrá-lo que eles estão tornando o Brasil um pária internacional, que estão conseguindo aquilo que eles pregavam, diziam que o governo Bolsonaro estava fazendo, eles estão tornando agora. E por qual razão estão se tornando um pária internacional? Dentre todos esses abusos, porque ele tem que lembrar que, se porventura todos nós temos que cumprir a normatividade jurídica, incluindo os estrangeiros, o Brasil tem que cumprir os tratados internacionais que ele assina, dentre eles os tratados internacionais de direitos humanos que visa preservar o Estado Democrático de Direito. Se uma autoridade burla
e não respeita o Estado Democrático de Direito, significa que o Estado brasileiro está atingido se não tomar uma medida contra essa autoridade. Logo, nós seremos pares internacionais. Não é à toa que o próprio Elon Musk falou: o Brasil não é um ambiente para investimentos. Por quê? Porque não tem segurança jurídica, não tem seriedade das autoridades políticas e não tem uma normatividade que é cumprida, porque todos aqueles que estão no poder se acham acima da normatividade jurídica brasileira e deveriam respeitar os tratados internacionais, que na hierarquia é a Constituição, logo depois são os tratados internacionais que são incorporados na nossa normatividade jurídica. Ele deveria lembrar disso. Ao invés de ameaçar o Elon Musk, deveria criar vergonha na cara porque ele está colocando o Brasil como um par internacional. Agora, professor Sono, só uma coisa, uma das matérias, né, coloca que fornece internet para o nosso exército. Sim. E como o professor conhece muito de Forças Armadas, eu queria saber se há algum impacto nisso, né, algum perigo. Queria também falar que a matéria falou das escolas públicas. E por fim, como é que a gente reconhece, né, os defensores de ditadura na internet? Que agora eu te chamo de xandiquiras. Xandiquiras é a mistura de Xande, de Alexandre, com Sambiquira. Né? Sambiquira, que todo mundo sabe que é aquele lugar do frango. Né? A cloaca, a Sambiquira. Então os xandiquiras, qual é o argumento dos xandiquiras na internet? Os xandiquiras, eles dizem o seguinte: não se esqueçam, a Starlink é que fornece internet para os garimpeiros ilegais. Mas fornece internet para os garimpeiros ilegais, mas também fornece internet para a Polícia Federal, para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, para todas as forças de segurança. Se os garimpeiros ilegais conseguem usar melhor a internet do que todas essas forças de segurança, significa que são incompetentes as forças de segurança, que deveriam atuar adequadamente para pegar os garimpeiros ilegais. Ora, um instrumento é usado por todos. É como você ter uma rosa, uma faca, uma arma e um pedaço de pau. Isso pode ser usado para muitas coisas, dentre elas para matar uma pessoa. A culpa não é do utensílio, a culpa é daquele que usa e da incompetência daquele que não sabe usar para enfrentar aqueles que são os marginais. Aí, isso é coisa de xambiquira, porque eles realmente significam uma excrescência. Xandiquira, é isso daí. Apenas quando você falou, e eu encerro rapidamente, quando você falou como o Exército vai sofrer impactos. Sim, porque o século XXI ele trouxe uma nova dimensão para as relações internacionais, que é a dimensão cibernética, aonde já está acontecendo a guerra. A dimensão cibernética, ela propicia informação. Sem informação, você não tem capacidade de tomar decisões. E na parte militar, aquele que tem capacidade de se informar antes, tem capacidade, inclusive, fazer geolocalização e acompanhar os movimentos das tropas. O nosso exército tem determinados lugares do nosso país que só chegará à internet, a informação, por intermédio da Starlink, que é a que tem de melhor hoje no mundo. Ora, simplesmente cortar vai deixar o parte do exército às cegas. E eles vão ter que trabalhar muito para desenvolver algo que substitua. Por qual razão? A Telesp não atende? Não tem como, porque a Starlink tem mais de 5 mil satélites. Qual que era a brasileira, a empresa brasileira de telecomunicações? Né? A Telebrás. A Telebrás. Não tem como, Pavinato. Por orelhões. Sabe por qual razão? Porque para produzir esse tipo de informação, você tem que ter satélites. A Starlink tem milhares de satélites na órbita baixa. E por ele ter milhares de satélites, ele consegue fazer uma articulação com informação rapidamente, propiciar para todo mundo que tem acesso aos instrumentos tecnológicos. Ora, como é que você vai retirá-lo e vai comprar informação de que satélite? Por intermédio de quem? Vai ficar à mercê da China, à mercê dos Estados Unidos, já que eles têm tanta raiva dos Estados Unidos? Porque a Starlink, apesar de ser uma empresa americana, ela trabalha com a lógica descentralização do poder. O que significa isso? Já tem a Web3, que a tecnologia permite que todo mundo trabalhe sem precisar se submeter às determinações abusivas de estados. Por isso que a Starlink é tão importante. E o Exército, tendo acesso a isso, ele tem capacidade de acelerar suas tomadas de decisão. Cortou, ele está à mercê da Venezuela, da Colômbia e de qualquer outro que queira invadir o território nacional. Acabou. É simplesmente o que eles estão propiciando por causa da bobagem de um conjunto de autoridades que não tem capacidade intelectual, eu não vou fazer capacidade moral, mas não tem capacidade intelectual de entender a realidade, estão preocupados apenas com o seu próprio poder. Dentre eles, o atual presidente, dentre eles, algumas autoridades no Supremo Tribunal Federal. Deveriam ter vergonha na cara. Pavinato, 95%, né? 95% dos empresários brasileiros se sentiram representados pelo que escreveu o Elon Musk sobre insegurança jurídica. 95%.
Aí você vai me perguntar, e os outros 5%? Bom, 5% mamam nas tetas do governo, não vão falar mal, ponto final. Mas a grande maioria dos empresários concorda com o Elon Musk de que o Brasil não é um país sério, de que aqui não tem segurança jurídica. E quando ele escreve isso para 200 milhões de seguidores, que é exatamente o que ele tem no X, ele está acabando com a imagem do Brasil. Mas não é culpa dele, ele está apenas dizendo a verdade, de que aqui não tem segurança jurídica. Então um estrangeiro, quando lê aquilo, ele vai pensar 30 vezes antes de investir no Brasil. Então, o final dessa história significa, a gente comentou ontem, o ministro Alexandre de Moraes já gerou desemprego ao obrigar o fechamento, ou ao gerar a consequência do fechamento do escritório do X aqui no Brasil. Mas é muito mais do que as 40 famílias que ficaram sem renda. Indiretamente, quando não vem investimento para cá, são milhares de empregos que deixam de ser gerados. Ou seja, hoje eu posso afirmar que a justiça brasileira, protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes, está gerando desemprego no Brasil.